Uma outra situação que queima essência, nós vamos falar para os dois lados, né? Isso para o homem, nós vamos falar para a mulher. Sim. E aí, toda vez que eu dou aula, né, que eu estou em medicina chinesa falando de saúde da mulher, porque é meu carro-chefe, e sempre tem um aluno ou outro, e quando eu estou dando para fisioterapeutas oncológicos, não necessariamente é um curso de acupuntura, às vezes é um curso de oncologia, ou às vezes é um curso de fisioterapia pélvica. E aí eu falo, olha, para se ter conserva dessa essência, você não deveria ter atividades sexuais tão frequentes. Aí eles ficam lá, como assim? Salve, povo! Bem-vindos a mais um videocast do Ibra, o nosso Ibra Talks. Hoje a gente tem uma convidada muito especial, que é a Roberta Luz. Tudo bom, Roberta? Tudo bem, Sidney? É um prazer estar aqui com vocês e poder dividir um pouquinho aí do meu trabalho, né? Bacana. E tem outro convidado especial aqui, que ele vai ficar pouco tempo, infelizmente, que é o Marcos Matsukura. Tudo bom, Marcos? Tudo bem, boa tarde, Sidney, boa tarde, Eduardo, e muito contente em rever professora doutora Roberta Luz aqui nesse podcast. Bacana. E o Duca Reis aqui comigo, tudo jóia? Olá, Sidney, olá, Marcos Matsukura, doutora Roberta Luz, que prazer participar desse podcast com duas pessoas tão importantes. Sim, daqui a pouco vocês vão saber bastante coisa, não sai daí. Mas antes, o que é importante? O peteleco no positivo, isso é muito importante pra gente, ajuda muito a gente no canal. E a gente vai falar muita coisa aqui, eu vou querer comentários de vocês. Coloca comentários sobre tudo que vocês estão vendo aqui, as dúvidas, porque depois, se você colocar uma dúvida aqui, a doutora Roberta pode explicar depois, não pode? Pode responder, Com a gente certeza. manda para ela, fala, Roberta, olha, essa pessoa está com dúvidas, pode responder? Então coloca nos comentários aqui para ajudar a gente. E eu queria falar um pouco da Editora Vilese. A Editora Vilese tem diversos livros, livros de autoajuda, livros de ficção. Tem os meus livros de ficção aqui, que já são 16, eu estou escrevendo o 17º. Tem tudo pela Editora Vilese, tá? Então não deixe, dá uma visitada lá na Editora Vilese, sabe aonde que você pode encontrar? Por exemplo, esse meu livro, Sete Mundos aqui, lá na Amazon, amazon.com.br, e também você consegue encontrar na loja do Ibra, ibravet.com.br/loja do Ibra. Beleza? Então vamos começar o nosso bate-papo. Eu não esqueci de nada, né? Não. Tá, porque às vezes eu esqueço, ele me ajuda. Já tudo Ele certo. me ajuda. Eu vou pedir para a Roberta ela se apresentar para o pessoal. Eu vou começar fazendo uma brincadeira também, Ih. Sidney. Eu trabalho junto com a Carmen, né? O Marcos sabe, e a Carmen tá sempre de coração quando ela tá divulgando lá, eu aqui. E ela fala, você sempre se apresenta bem. Às vezes eu esqueço, tá? De algumas coisas do meu trabalho. Acho que eu fiz muitas coisas nesse percurso, Bacana. então tem coisas que a gente vai esquecer. Bom, sou formada há 18 anos, né? Me formei como fisioterapeuta aqui em São Paulo, pela Uninove. Tenho muito prazer em falar isso, porque eu acho que tem que falar para os alunos, a gente está falando, né, com pessoas desde o início da carreira ali da medicina chinesa até pessoas que já são formadas. E meu sonho sempre foi fazer mestrado e doutorado e tudo mais. Mas antes disso, tive várias coisas, trabalhos voluntários e tudo mais. E aí entrei, eu quero falar de anos, porque aí é importante, entrei na Escola Paulista de Medicina, na Unifesp, aqui em São Paulo, no ano de 2009. E fiquei até praticamente o ano passado, né? Então, eu fiz ali especializações, participei de projetos científicos, onde eu desenvolvi pesquisa, desde experimentos da pesquisa básica com ratos, a pesquisa com humanos. E no meu mestrado desenvolvi um trabalho na área de oncologia e sempre focado na saúde feminina, que era trabalhar com mulheres durante os ciclos do câncer de mama, desde o início, onde ela descobre o câncer, até as mulheres que já foram operadas e a gente chamava no serviço de PO tardio. Esse foi meu mestrado, onde eu trabalhei com linfedema, que é uma especificidade da fisioterapia, que é um inchaço no braço. E depois no meu doutorado, que eu fui trabalhar com as práticas integrativas.
Daí você fala, mas por que você não fez isso no mestrado? Primeiro eu estava entrando numa equipe de médicos, né? Onde os médicos lá não fazem as práticas integrativas. Para quem sabe, a Escola Paulista tem uma grande visão, né? Tem alguns departamentos, especificamente o meu, de ginecologia e oncologia, né? Gineco-onco. Não tinha restrição de equipe multi realizar práticas, mas tem alguns departamentos lá que eles não autorizam os fisioterapeutas a fazerem. Então, eu achei que ia ser muito ousado da minha parte, sabe? Vai fazer um mestrado e já vai fazer disso. Falei, deixa eu entrar na minha área como físio e depois eu vou crescendo ali. Foi o que eu fiz. E aí eu vou explicando para você, só para você entender um pouco da história e da acadêmica que o Marcos estava falando. Bacana. Por falar em Marcos, a gente já conhece, é nosso amigo Marcos, né? Mas eu queria que você se apresentasse mais uma vez, que você já veio num podcast nosso, né? Mas se apresenta mais uma vez para o pessoal. Sim, eu vim num podcast o ano passado. Eu sou fisioterapeuta de longa data, já indo para 44 anos quase. Sou fisioterapeuta especializado na área do trabalho. Fisioterapeuta com especialidade em acupuntura e atualmente o que eu faço? Eu faço atendimentos em consultório e em domicílio também. Bacana. Eu vi, logo que você chegou, Roberta, você deixou um livro aqui com a gente, mostrou um livro, Movimentando Ti, fala Ti também? Ti. Tem colegas que falam Ki. Não, né? a gente fala Ti, Movimentando Ti na Oncologia, por meio da medicina tradicional chinesa. Este livro aqui, que por um acaso, ela é uma das autoras, é Carmen Silvia Varela Alice Sicarte. Isso, é uma fotinha nossa atrás, se você quiser. E a Roberta Pita Costa Luz, que é a Roberta Luz, que são essas duas que estão aqui atrás. E eu comecei a dar uma olhada nesse livro, me interessou bastante. Porque, assim, eu sou acupunturista, né? Sim. E eu sou acupunturista com os animais. A gente faz alguma coisa com tumores, tudo, mas não tão profundo assim como um livro inteiro, né? Sim. Então, por isso que me chamou bastante atenção. Sim. Você fez especialização na acupuntura? Fiz especialização na acupuntura, fiz um curso de aperfeiçoamento em acupuntura, isso no meio desse processo todo de mestrado e doutorado, tá? Mas essa grande informação de levar essas práticas para dentro de um serviço, que foi o que a gente fez, veio construindo aí do ano de 2013 para cá. Então, mostrar que o que a gente fazia, na verdade, dentro do serviço, é realmente melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. Porque há muitos mitos, né? E, assim, nós escrevemos esse livro, eu e a Carmen, a maior parte é nossa, mas a gente tem mais 14 pessoas que colaboraram com a gente nesse livro. E são profissionais que atuam também com pacientes oncológicos, né? Então, dentro desse cenário, a gente conheceu outros profissionais da medicina chinesa na Escola Paulista. Tem o Paulo Ramos, que é da neuromuscular, não sei se vocês conhecem, Gislaine Abbe, que é uma que trabalha muito sobre essa questão da língua, que eu estava falando, da semiologia da língua. Então, tudo que a gente fala aqui especificamente é o protocolo que ela desenvolveu aqui para o Brasil. Então, dentro desse processo, a gente tinha como objetivo mostrar para a equipe médica, né, de forma geral, para os cirurgiões, para os oncologistas, que é muito difícil de convencê-los de que o que a gente faz é colaborativo, né? E hoje a gente tem o prazer de dizer que a gente tem muitos colegas que são parceiros aí na área e que entendem isso, e que as mulheres tinham a minimização dos seus sintomas. Porque no meu doutorado foi exatamente isso que eu fiz. Eu peguei mulher, a Carmen pegou num ciclo de quimioterapia, onde tinha a neutropenia febril e tal, e nos animais deve acontecer a mesma coisa. E a Carmen realizava em um grupo a acupuntura e no outro grupo usava a medicação padrão. Não que no grupo que ela fez a acupuntura não realizou, mas um grupo ficava sem a intervenção da acupuntura. E o que ela teve como resultado é que foi profilático. O grupo que fez a acupuntura teve menos neutropenia do que o grupo que tomou a medicação. Então, de novo, é o que a gente usa como recursos não farmacológicos. E o meu trabalho foi numa outra quimioterapia, que chama paclitaxel, e nessa quimioterapia os efeitos colaterais era
neuropatia periférica induzida pela químio, né? Interessante. Que aí é a alteração de sensibilidades. E o que eu consegui fazer? Eu consegui com que as pacientes iniciassem a acupuntura e mais outros 2 recursos, que era a cinesioterapia, que é o exercício, e mais a acupressão com o stipper, colocando as pastilhas, que essas pacientes dos 3 grupos tiveram um efeito profilático também. Elas tiveram menos sintomas. O stipper, para quem não conhece, é aquela pastilhinha, um feltro com sílica, né? Isso. Com sílica. Que a gente coloca no ponto de acupuntura para fazer a estimulação constante, né? Você deixava quanto tempo o stipper? Deixava por 5 dias e elas voltavam em 7 dias, né? Eu pedia para elas retirarem antes. O problema é que as pacientes ficavam tão bem que às vezes elas não retiravam, né? Então... normal. A gente pede 5 dias, mas elas acabavam ficando 7. Sim. É bem interessante. E agora, uma coisa que me chamou a atenção desde o começo. Por que você escolheu só as mulheres e não mulheres e homens? Porque lá é um departamento de ginecologia. Eu trabalho com mulheres, e assim, entendi. a minha formação acadêmica foi em saúde da mulher. Então, assim, como eu estava na ginecologia, as nossas voluntárias todas são mulheres, especificamente mulheres com câncer de mama. Então, eu tenho um volume de homens, que a gente sabe que homens têm câncer de mama, mas é uma porcentagem que não chega nem a 5%. Graças a Deus. E eu vou... mas a gente tem a próstata para suprir essa falta. Então, não tem... Infelizmente, não teria amostra, né? Se fosse usar os homens com câncer de mama. Você chega a trabalhar com tumores? Algumas vezes, né? Não frequentemente, a minha área mais específica é a área da dor. A dor Mas mesmo, existe, assim, o atendimento em acupuntura também, nessa faixa de pacientes também. Sim. Mas muito menos do que a doutora Roberta. Para a gente aparece, mas aparece na veterinária, muitas vezes aparece com a esperança de que a acupuntura vai curar. E eu falo, não, a acupuntura é para dar qualidade de vida, é diferente. E é o único paciente que eu trabalho com fisioterapia veterinária e acupuntura veterinária. Eu falo, é o único tipo de paciente que vai piorar. Ao longo do tempo ele vai piorar. Os outros todos melhoram, né? A gente sabe disso, humano, cachorro, você fazendo fisioterapia e acupuntura vai melhorar. Mas é o único que vai piorar. Nessa linha, não é triste trabalhar só com isso? Não, vou te dizer, então, é uma pergunta que sempre vem para nós, né? Digo nós, porque nós duas trabalhamos diretamente com isso. E é muito interessante, eu acabei de falar para o Marcos que a paciente que eu vou sair daqui e vou atender é uma paciente de câncer de pâncreas. Certo. E o câncer de pâncreas já não é um câncer operável. Então, hoje, meu foco sai um pouquinho da mama. Hoje eu atendo pacientes com câncer de pulmão, câncer de pâncreas, câncer na língua, com uma estatística muito menor, mas com outros tipos de câncer e muitas vezes um câncer não operável, né? Então, por que você diz, Roberta, que não é triste? Então, eu vou dizer para você. Primeiro, que o câncer não é triste por diversas coisas. Ele te dá a oportunidade de mudar, né, o caminho, e é o que a gente faz em medicina chinesa, é mudar o caminho, né, Marcos? É o que está lá nos nossos livros, é mudar a direção, porque a gente sabe que se esse caminho não estava bom, o que a gente consegue fazer em medicina chinesa é transformar, né? Não é transformação. Então, tudo que a gente consegue fazer em transformação com essa pessoa já é fantástico. A doença dela tem uma terminalidade. A doença dela não vai mudar. De fato, essa é uma pergunta que sempre tem que ser muito bem posicionada. Sim. Não há cura com a medicina tradicional chinesa. A melhora da qualidade de vida. Mas uma vez que eu melhoro a qualidade de vida, eu melhoro o estado de humor, eu melhoro como essa pessoa dorme, eu melhoro o bem-estar, eu melhoro a relação dela com o outro. Né? Se for com a família ou com os amigos, enfim, né? Como essa pessoa está vivendo, porque muitos já não, né? Muitas pessoas idosas às vezes não têm família, são pessoas que não tiveram filhos, enfim, a relação familiar. Isso já é um caminho. Segundo, né? Quando você tem uma queda de avião, que teve agora de novo, né? Teve aquele avião que caiu aqui em São Paulo, né? Do Campo de Mar. Assim, não, acho que não morreu, né? Aquele pessoal acabou sobrevivendo, né? Aqui morreram 2. Morreram 2, né? Os dois que estavam no avião. Mas assim que eu digo, é algo que às vezes acontece e não morre, ok? Mas morre. Uma fatalidade como essa, não tem o que fazer. Porque assim, é algo que aconteceu. O câncer, ele te dá o tempo de vida. Queda de avião, acidente de carro, infarto agudo do miocárdio.
né? Acidente vascular cerebral. Então, assim, mas e essas pessoas? Então, o cardiologista deveria tomar mais cuidado, porque, assim, o paciente dele tá aqui e, de repente, puf, caiu. É triste também. Então, o câncer te dá uma outra direção, se você souber olhar, ou se você souber renovar. Isso para a pessoa. Agora, para mim, como pessoa, como mulher, eu vejo a minha vida sempre, todos os dias, aquele dia para mim é sempre um dia especial. Porque uma vez que eu trabalho com pessoas que têm finitude, eu também sou finita. Eu falo isso o tempo todo. Aliás, eu sou finita, eu não sei o dia que eu vou morrer e tudo mais. Graças a Deus que a gente não sabe, né? Ainda bem. E o motivo pelo qual a gente fez esse livro, eu e a Carmen, era porque a gente tinha 2 pessoas que estavam em finitude. A minha prima, que tem a imagem dela aí, dedicatória, e o pai dela. A minha prima tinha 43 anos. Nova. O pai da Carmen já tinha 90 anos. Mas quando a gente decidiu escrever o livro, foram 2 pessoas que estavam em finitude. Certo. E que a gente podia fazer diferente. E eram pessoas que queriam que a gente levasse esse conhecimento para outras. Para que outras diminuíssem esse sofrimento, sabe? É interessante. Uma coisa que é... Quando eu estava na pós-acupuntura, a gente discutiu uma coisa, e aconteceu agora, nesse acidente da Indonésia. Foi Indonésia? Não, na Índia, né? Na Índia. Isso. Sobreviveu um que estava num lugar que normalmente ele não sobreviveria porque ele estava em cima do combustível. Ele estava em cima da asa, né? E o que a gente discutiu, porque estava, acho que naquela época, se eu não me engano, era aquele filme Corpo Fechado, não sei... Sim. E que é assim, que num acidente desse que sobrevive é porque ele tem uma essência ótima em qualidade e quantidade, mas ele gastou quase tudo, né? Para sobreviver. Certeza. Vocês também pensam assim? Também. Quer falar um pouquinho, Marcos? Isso aí acho que, na verdade... Tem o universo, acho que conspira também. Então, acho que entram vários fatores aí, né? Sobrar uma pessoa, né? Uma pessoa então, quase 300 no avião. Você está falando da parte da reserva energética. Isso, né? A essência. Da essência, né? Que está ali na região da suprarrenal, que fica boa parte dessa essência, né? Então, acho que a dele estava bem suficiente para poder mantê-lo vivo e escapar disso aí. Mas além dos outros fatores que o universo te coloca também naquele instante. Né? Então, eu sempre achei bem interessante essa parte, né? Por isso que eu acabei perguntando se vocês enxergam do mesmo jeito. Porque eu lembro que foi uma aula assim, começou, a professora estava explicando sobre a essência, sobre o tipo celestial. Com certeza, do Jing, né? Aí alguém falou isso, aí a aula foi só isso o tempo todo. A gente ficou só falando sobre isso. Sim. Então, é bem interessante. Isso é bem interessante colocar, se eu colocar para você que tem casos de pacientes aí falando de essência e não mais do diagnóstico, né, ocidental, assim, nosso sindrômico e tudo mais que a gente avalia. Tem pacientes com câncer extremamente pequeno, que é um caso in situ no diagnóstico, né, ocidental, e que morre rapidamente. E tem pacientes aí com câncer metastático vivas há anos, né, e viva andando, falando, e aí mais uma prova dessa essência. Então, o quanto, às vezes, uma pessoa que recebeu o diagnóstico impactou, né, para ela, que ela queimou tudo realmente, e assim, para ela foi pesado demais, não importa se o câncer era pequeno ou grande, se tinha invasão ou não. E a outra, eu tive pacientes na pandemia, assim, que eu chorava, me emocionava muito. Eu falei assim, doutor, eu não morri de câncer, eu não vou morrer disso. E ela realmente não morreu, entendeu? Então, assim, a gente, poxa, paciente super vulnerável, né? É o Covid e tal. Doutor, eu não vou morrer disso, entendeu? Não vou morrer disso. Aí entra aquela história do pensamento positivo, né? O pensamento positivo vai ajudar a gente a não gastar, né? A nossa essência. Sim. É bem interessante isso daí. Você está falando, eu estou lembrando da minha mãe, ela faleceu no ano passado, mas ela estava com quase 99 anos e ela ainda tinha cabelos de cor... Ela tinha bastante cabelo branco, mas ainda se enxergava cabelo com cor natural nela. Você falava com 99 anos, é quase impossível, né? Nenhum filho puxou ela, tá? Meu avô faleceu ano passado também, ele tinha cabelos da cor do cabelo dele, 94 anos. Pois é, mas é raro, né?
Você vê o Matsukura tá com o cabelo bem branco, eu já tô indo para essa... Eu tenho branco, tá pintado. Que tem a ver com a essência, uma manifestação, né? E aí você vê, a pessoa vai longeva, né? A pessoa é longeva com uma boa essência. Eu tenho certeza que se tivesse um acidente de avião com a minha mãe dentro, ela saia viva. Mas não vamos esperar isso. Ela já tá em outro plano. Pessoal, Marcos Matsukura vai ter que sair agora, né? Queria agradecer a tua presença aqui, mesmo que tenha sido só um pouquinho. Pena, mas você vai voltar para um podcast que é importante também, você voltar para conversar com a gente do curso que você vai dar aqui. Sim. Fala um pouquinho, rapidinho, antes de ir embora, da pós-graduação. Bem, o IBRA é uma instituição já de mais de uma década, né? Quase duas décadas. Quase duas décadas. Mais de duas décadas, desculpa, não quis arredondar. Então, como vocês sabem, sempre voltada para a parte veterinária. Nessa parte, eles são referências na acupuntura veterinária. Fui convidado pela direção do IBRA, e o porta-voz foi o Sidney, para montarmos um curso de acupuntura humana. Esse curso já está estruturado, montado, e no segundo semestre, se Deus quiser, nós teremos o curso aqui no IBRA. Conto com vocês na divulgação e conto também com uma aula especial com a doutora Roberta Luz aqui. Ótimo. Tá? Lembrando que não é um curso como os outros. Sim. Vai ter bastante coisa diferente, vai ter muito mais conteúdo. Tem. Pelo que eu vi que você mandou pra gente e tudo, vai ter muito mais conteúdo. Tem coisas novas, atuais, é um curso que liga muito a medicina oriental, mas com a visão ocidental e com muita comprovação. Então, é um curso diferenciado, podem ter certeza. E, em breve, estaremos com esse curso, eu creio que provavelmente em setembro, outubro, no máximo, né, Sidney? Dá, sim. Vamos trabalhar para isso. Vamos trabalhar para isso. Provavelmente outubro. Outubro. A gente está em 2025, tem que citar o pessoal, tá? A gente está em 2025, agora a gente está gravando em junho, vai em julho no ar. Isso, vai em julho pro ar. Então, em outubro, quer dizer, daqui a pouco já está o curso aí. Então, gente, poucas vagas. Muito poucas obrigada, vagas. Né? E legal. Uma boa finalização de podcast. Obrigada, Marcos. Tá? Obrigada, Fica com meu Deus querido. aí. Obrigada mesmo. Sidney, Até mais. Até breve. Obrigado. Edu, Matsukura, tudo de bom aí. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. Continuando, Roberta, você trata só adultos ou criança também? Aparece criança para você? Então, é bem interessante tua pergunta. Acaba não vindo para mim, Sidney, crianças, mas dentro desse processo de formação, até puxando esse gancho que você falou, né, e eu e a Carmen, a gente formou já alunas que inicialmente não sabiam nada de medicina chinesa. Então, no processo de formação mais inicial sobre a auriculoterapia, no GRAAC, aqui em São Paulo. No GRAAC. No GRAAC. Então, a gente tem assim... E aí tem uma físio lá que é super renomada na área da pediatria, que eu admiro, tá? É uma área que me sensibiliza. Aí vai pro que você falou, me sensibiliza muito mais. Então, assim, não tenho feeling muito para a parte pediátrica da onco, não. Acho que eu me emocionaria demais. Então, eu admiro quem trabalha com isso. E tem uma amiga agora, que é a Liliana, que começou fazendo a aurícula, uma físio, e tem a enfermeira que trabalha com ela. Agora eu esqueci o nome, mas as duas estão fazendo trabalho de acupuntura dentro do GRAAC. E a Liliana, recentemente, do ano passado para cá, me mandou, olha, depois do que vocês fizeram, do seu incentivo, Roberta, agora eu estou fazendo acupuntura para aplicar nas crianças dentro do GRAAC. Então, eu não atendo crianças, tá? Só atendo adultos. E aí, homens, mulheres, todo mundo. Aliás, crianças que cada vez mais estão entrando numa puberdade precoce, né? Precoce. Sim. Como é uma situação dessas, assim, para você? Porque... se ela vai precisar de atendimento, só que ela é uma criança, 9, 10 anos. Você vê, isso é uma pergunta legal, porque como trabalho na saúde da mulher, às vezes vai vir para mim sempre meninas, né? Então, é o meu carro-chefe mesmo de atendimento.
E nós falamos muito sobre isso, sobre essa questão, de novo, que o Sidney falou da essência, da queima e tudo mais, do quanto a gente não tem mais um descanso também da questão mental, né? Certo. Então, assim, há um desgaste da nossa essência quando a gente queima neurônios, Sim. né? Uhum. Em medicina chinesa, a gente fala da parte sexual, quando a gente fala dos adultos, né? Então, quanto também, né? Ter atividades sexuais excessivas, aí já para quem já é adulto, mas a gente vê isso antes com as crianças, nesse desgaste mental das telas, né? Isso Não- está impulsionando, talvez. Isso está impulsionando um desgaste dessa essência, talvez, mas tem o consumo também dos produtos industrializados, né? Que é o grande vilão agora, né? Se fala até de maquiagem, né? Que tem chumbo, que tem quando fala das meninas. Então, assim, você tem que tomar mais cuidado. O shampoo, a alimentação que a gente não sabe. Tenta-se consumir alimentos orgânicos. Você nunca sabe o que se usou. O tomate, que, por exemplo, fica lá, quanto mais bonitinho, mais agrotóxico tem, né? Isso. É. O morango, né, que é cheio de agrotóxico, eles proíbem durante a gestação, porque é um alimento contaminado. Mamão né? papaya também. É. Também? Também, ele suga demais o agrotóxico. Aquele, Isso eu não sabia. aquele maior, qual é o nome do maior? Mamão... Eu não sei, mas é o comprido, É, né, que você aquele tá maiorzão. falando. É? Aquele não. Agora, é o Olha, mais a gostoso gente- é o e a gente papai. gosta mais do Aí papai. todo mundo fala, agora eu tô chutando aqui. Comentem aí, pessoal, se é verdade ou não o que eu tô falando, tá? Eu sempre escutei isso, que o mamão papaya, quando você joga o agrotóxico, ele absorve muito rápido. Puxa, não Então, sabia. é um problema. Mas é o mais gostoso fazer Então, Formosa, acho que é? Não, Pode ser. acho que sim. Acho Eu, não, que é eu o não, outro. não sei o nome, mas aí sim, um grande colaborador. E o que nós conseguimos fazer em medicina chinesa, te respondendo sobre as crianças, né? Não necessariamente só as crianças oncológicas, que é uma pergunta. O que a gente sabe muitas vezes das crianças oncológicas é que muitas vezes há uma queima de essência dos pais, né? E isso é muito complicado falar, porque o que acontece? Para você explicar, o pai é super atlético, não necessariamente uma pessoa atlética, uma mãe atlética, não é uma pessoa que queimou sua essência para gerar seus filhos. E o que nós vemos hoje, então, por que essa cadeia, né, dessa queima de essência e talvez essas crianças com mais problemas hormonais, que foi sua pergunta, Sim, da sim. puberdade antecipada, o realmente não ter o descanso que se fala muito em medicina chinesa e que se traz com as práticas, né, que a gente faz de Qigong, Tai Chi, e que é fazer autoconservação da sua energia. Porque o que é isso? Será que eu aqueço meu pé? Será que... Não, eu tô lá com o ar-condicionado ali, eu tô com o meu pé descoberto, porque eu não sinto frio no meu pé, né? Eu ando com a minha barriga de fora e aí eu vou gerando, né, enfraquecimento dos meus óvulos. Então, eu vou gerando tantas mulheres inférteis, homens inférteis, né, que não tem causa aparente, e a causa para nós em medicina chinesa é clara e objetiva, que é essa essência, Certo. né? Será que bebeu muita bebida alcoólica? Será que tomou, não é só tomar café, mas será que tomou muitos estimulantes? Né? Será que há o Às consumo... vezes usou droga. Usou droga, também. né? As ilícitas aí, usou cocaína, crack, não sei. Né? Até a própria maconha, que hoje, né, se fala tanto que tem a liberação, né, da maconha medicinal, e aí as pessoas misturam a maconha medicinal para a melhora da dor, que a gente fala, e a maconha, tudo bem que eu relaxo, então isso melhora tudo. Será que é o mesmo princípio? Né? Não é, né? Não, né? Sim, sim. Mas o nosso público, ele é bem variado, então não é só de medicina. Então eu queria que você desse uma explicada para o pessoal, essa parte da essência que a gente recebe dos pais e tal. Você quer que eu explique? Tá. Para o pessoal entender, o pessoal que não é acupunturista. Muito legal. Quando a gente começa a falar... Sidney, e até tá no nosso livro, aí vamos pro que tá lá para que as pessoas também possam comprar e possam entender. Quando a gente traz esse princípio, né, que é a carcinogênese segundo a visão da medicina chinesa, saindo um pouquinho do Ocidente. O que é o câncer, né? Então, vamos falar de quando a gente fala de câncer para as pessoas entenderem, porque o câncer é uma queima de essência. O que é o câncer, né? Nada mais é do que uma célula com um defeito,
né? Que a gente fala até de espícula, que é mutada desordenadamente. Então, é um crescimento, você toma alguma coisa, ela continua crescendo, você toma alguma coisa, continua crescendo, ponto. Essa é a visão ocidental. O que é para nós em medicina chinesa o câncer? O câncer nada mais é do que uma doença crônica, que é dois diagnósticos de duas desarmonias. Estagnação de Qi e Shui. Pô, Roberta, mas estagnação de Qi e Shui na medicina chinesa são várias. Sim. Todas as doenças com caráter de terminalidade e agudo em medicina chinesa é estagnação de Qi e Shui. E o que é a essência? Então, vamos lá. Isso a gente explicou agora. O que é? Ficou claro? Essas duas partes, assim. Então, Sim, o que ficou, é? Uma estagnação, para dar uma ideia, assim, uma ideia muito vaga, o Qi seria a energia, o Shui seria o sangue, né? Para dar uma ideia bem vaga para o pessoal entender. Então, uma estagnação local, para num local, né? Como Exatamente. se fosse isso, e vai formar os nódulos, tumores, tudo Exatamente. isso. Agora, continuando. Vamos por Jing. E aí, o que acontece? Em medicina chinesa, o que hoje... Né, por que a gente fala hoje? Porque eu nunca ouvi tanto nos últimos 10 anos ocidentais falarem disso. O pessoal da nutrição, o pessoal da genética, até os próprios oncologistas, são as pessoas que vão trabalhar com essas questões ligadas ao gene, que é o DNA. Então, quando a gente fala de Jing, que a gente está falando de essência, a gente está falando de DNA, né? Que é a mesma coisa. Igualzinho, né? A gente colocar nos pesos são iguais. Então, assim, o que é o nosso DNA? O pai, né? O que esse pai fez, como a gente falou, toda a história. Então, vamos explicar o que é o Jing. Será que esse pai queimou sua essência porque usou droga demais? E aí, quando ele tinha 30, 35 anos, ele não tem espermatozoide suficiente para engravidar uma mulher? Ou até fumou. Cigarro normal. Que também, não precisa nem ser droga. Pode né? ser o cigarro tabaco, é uma né? droga, mas eu digo que Né? não precisa ser ilícita, né? Exatamente. Bebida alcoólica, né? Consumiu Sim. demais, os destilados, a própria cerveja. Né? Então, isso queima a essência. Uma outra situação que queima a essência, nós vamos falar para os dois lados, né? Isso para o homem, nós vamos falar para a mulher. E aí, toda vez que eu dou aula, né? Que eu estou em medicina chinesa falando de saúde da mulher, porque é meu carro-chefe, e sempre tem um aluno ou outro, e quando eu estou dando para fisioterapeutas oncológicos, não necessariamente é um curso de acupuntura, às vezes é um curso de oncologia, ou às vezes é um curso de fisioterapia pélvica. E aí eu falo, olha, para se ter conserva dessa essência, você não deveria ter atividades sexuais tão frequentes. Aí eles ficam, como assim? Não, como assim? Não, não, se assim, você sair perguntando no né? particular, a maioria não tem. Eu não Mas- tenho! Aí você fala assim, olha, as atividades sexuais frequentes, então, com muitas repetições, vamos falar, sei lá, 3, 4 vezes por dia, vamos colocar, o que a gente falou, hoje a população faz menos, né? Cada vez menos as pessoas fazem sexo, mas ok, vamos colocar que essa frequência existia e houve uma queima dessa essência muito cedo. E a gente tem um exemplo claro, eu e a Carmen, a gente riu muito. E não precisa entender de medicina chinesa, uma paciente nossa oncológica que estava com a gente, ela falou isso com letras garrafais. Que o marido traiu ela, que saía com outras mulheres. E aí, quando ele ficou com 50 anos, ele não tinha mais função erétil. Ele não conseguia ter mais ereção. Ela falou, queimou tudo. E a gente riu. Então, você vê, olha como é claro isso. Não precisa nem entender de medicina chinesa. Mas as pessoas, elas saíram muito do padrão do que era normal e do que era passado como aprendizado para os outros. E elas acham que agora tudo é no chat GPT, né? Tudo Sim. é no chat GPT. Então, assim, queimou a essência porque gastou demais com atividades sexuais, porque consumiu bebidas ou drogas lícitas ou não, dormiu pouco e o clássico que a gente não falou, né? O estresse, né? Sim. Que é o clássico para isso, para os dois, né? Para as mulheres e para os homens. Então, assim, o estresse, um grande causador de muitos problemas hoje que eu vejo mulheres no período gestacional. Foi a minha história, da minha filha, que eu falo que eu tento ressignificar com as mulheres que eu atendo. Tive minha filha com 36 semanas, com 30 semanas eu tive o diagnóstico de pré-eclâmpsia.
Então, assim, minha médica falou, vai ser parto cesárea, porque não tem jeito e tal, Mas quando é com a gente, não, mas é porque eu tô fazendo meu doutorado. Minha médica já tinha me dado o atestado e mandado eu parar de trabalhar. E eu fiquei mais 6 semanas. Tudo bem, tomei a medicação que ela queria para minha pressão não subir. Tentei fazer os recursos da medicina chinesa todos os dias e prorroguei por 6 semanas junto com a medicina o meu parto, mas eu não consegui prorrogar a antecipação. Então, o estresse é um grande causador de queima de essência. Sim. E se a gente colocar o estresse, é a nossa população geral. Não. Então, a pessoa fala, eu sou super atlética, tal, sou sarada. Aí vem as mulheres, né? Os homens. Mas ele tá sempre nervoso, ele não dorme direito, né? Ele come gordura, né? Só porque ele faz exercício, ele acha que comer gordura tudo bem. Ele toma aquela Coca-Cola lá com um açúcar absurdo. Mas eu tomo só uma coquinha. Então, e vai fazendo uma série de inflamações que hoje os nutricionistas, porque eu falo, o que a gente já falava. Então o que a gente tem que fazer em medicina chinesa? Conservar energia. Ou como o Sidney começou falando, pensamento positivo. Certo. Mas não é só positivo para fora, é positivo para dentro. Para dentro. Porque a célula se estressa com o seu pensamento. Sim. E as pessoas morrem por estresse. Morrem. Inclusive, o estresse é uma estagnação. Ele causa estagnação de Qi-Shui. E aí o estresse pode levar ao tumor também. Então, eu lembro também outra coisa na aula, o professor falou assim, na época, nossa, faz tempo, mas ele falou assim, vocês podem notar que as pessoas que têm tumor, são as que mais têm tumor, são aquelas que costumam engolir sapo. Como assim, né? Não, porque aí a pessoa vai estagnando, até que vira um tumor. Aí eu comecei a pensar em todo mundo que eu conhecia, que teve câncer, que estava com câncer, todo mundo era assim, pessoa que levava para casa, né? Levava o desaforo para casa. E aquelas que brigam, por exemplo, você fala alguma coisa, a pessoa já te responde na lata, difícil ter alguma coisa. Concordo. Por isso que a gente diz, alguns profissionais, infelizmente, que não trabalham na oncologia, não entendem dessa junção, né, de levar as práticas integrativas, usar a medicina chinesa aqui, é a única medicina, junto com a medicina ayurvédica, que é a indiana, que não mudou seus princípios, né? Tá lá há 5.000 anos andando do mesmo jeito, né? Assim, as pessoas não conseguem entender que não é o fato de ter raiva, porque tem gente que define, é o que você falou. Se fosse assim, os raivosos, aí, fala assim, essas pessoas, elas extravasam. Sim, isso. Realmente, as pessoas não vai estagnar nada. As pessoas que conservam aquela emoção represada para dentro são as que vão gerar uma série de condições inflamatórias e muitas delas o câncer, né? Seja onde for. E qual órgão for. E a acupuntura, ela ajuda nesse... Para economizar energia. A acupuntura consegue fazer com que essa pessoa reduza esse estresse, tá? Tem até um outro livro que eu escrevi, um capítulo para uma obstetra que eu trabalho, inclusive, e o capítulo ela colocou como esse nome, o manejo do estresse. O uso da acupuntura como manejo do estresse. Então, a acupuntura consegue reduzir o quê? O fluxo de sangue para uma redução de uma pressão arterial, porque um fluxo de sangue que está bombando. Consegue acalmar a mente daquela pessoa que a gente fala excesso de baço, ficar pensando demais. Consegue fazer com que o corpo dela se aqueça na mesma temperatura do pé à cabeça, e assim os órgãos dela vão funcionar. Quando a gente fala de saúde feminina, o fígado e o baço, que são os 2 órgãos responsáveis pela nutrição dessa parte ginecológica, um forma e o outro movimenta, né? Que é o fígado que movimenta o livre fluxo do Qi. Então, assim, a medicina chinesa, com todos os seus recursos, não só com agulha, usando laser nos acupontos, a gente fala de tudo isso no nosso livro, né? Certo. Usando a moxa, que você pode não necessariamente usar com a agulha e a moxa sozinho, usa a moxa sozinha apenas, a moxa elétrica, tudo muito bem aplicado vai funcionar para esse manejo desse estresse, para o controle da mente do indivíduo, né? Então é bem importante mesmo. Muito, né? Deveria fazer parte, hoje já faz dentro do Sistema Único de Saúde, né? Em grande parte do SUS,
existem profissionais de práticas integrativas, não necessariamente profissionais da saúde. Às vezes um profissional que fez um curso e desenvolve. Mas isso está muito longe ainda da nossa população, que as pessoas nem sabem. Não, as pessoas não conseguem uma consulta simples. Exatamente, A coisa exatamente. tá difícil já no início. Para o atendimento oncológico, então, né? Tá complicado no início. Você trabalha com a físio e com a acupuntura, mas você trabalha com alguma outra prática da medicina tradicional chinesa? Fitoterapia, alguma dessas práticas? Não, trabalho muito pouco com fito. Só trabalho com recursos específicos da medicina ligados à agulha. Então, como eu falei, moxa, acupressão, laser nos acupontos, a moxa elétrica eu tenho. Com laser? Trabalho com laser. Eu aula de laser, adoro laser. O laser nos acupontos. Então, assim, na oncologia é um dos recursos mais seguros, né, que a gente tem. Então, nós fisioterapeutas trabalhamos com o laser como algo aliado no pós-operatório, na redução da dor, na redução do processo inflamatório. Então, sim, agora fito não trabalho. E o nosso diferencial com essa história do Stipper, que foi que você puxando de novo esse gancho, né, é importante falar. O Stipper teve o seu primeiro relato ali que eu publiquei na oncologia, que já faz um tempo, agora não vou lembrar o ano, tá? Mas foi aí, eu acho que deve ser por meio de 2016, 17, por aí, que foi o relato de uma paciente lá no nosso ambulatório, e foi assim que eu conheci o Thiago, né, o representante, o diretor da Stipper, que é um cara fantástico, que levanta muitos profissionais da MTC também, que foi fazendo esse trabalho. Tinha uma aluna minha, esse trabalho está publicado numa revista brasileira aqui, uma revista de cancerologia aqui, de mastology, um relato de caso, de uma paciente que estava operada, já estava em cuidados que a gente chama paliativos? Paliativos? Não, paliativos não. Ela estava o que a gente chama de PO tardio lá. Não era um câncer avançado. Ela tinha tirado a mama, toda tá no artigo. E ela tinha uma dor contínua, não só pelo câncer, porque já tinha removido, mas ela também tinha uma bursite no ombro. E aí, o que aconteceu? A minha aluna, que eu fazia preceptoria de estágio, eu estava fazendo meu mestrado, a minha aluna falou, você não pode, professora, colocar você está falando da acupuntura, não sei o que, então eu sempre falo, os alunos às vezes trazem ideias, né? Ela que me deu a ideia, foi graças a ela que eu escrevi esse artigo. E aí eu cortava, né, o micropore, colocava as pastilhas e dava para ela colocar nos pontos da paciente que ela atendia de fisioterapia. E aí a gente atendeu essa paciente por 5 semanas. Mas ela colocava no ponto de acupuntura ou no ponto de dor? No ponto de acupuntura, que eu direcionei, nos acupontos específicos, E aí a gente colocou pontos de ombro, pontos da escápula, todos os pontos, e essa paciente 5 semanas ficou sem dor. Então, aí eu fui atrás, falei, gente, né? E aí a primeira história do Stipper, na verdade, foi com meu marido, com a história de bursite, foi até por isso. E aí, quando eu fui fazer o trabalho de doutorado, eu falei para ele, eu vou pedir para que ele ajude esse projeto, era dentro de uma faculdade pública, né? E ele foi e doou as pastilhas para o serviço e tal. E a gente conseguiu aí expandir nessa parte, porque é uma forma de colocar esses acupontos para funcionar sem agulha. E os oncologistas, durante a quimioterapia, não querem, né, que você use agulha. Então, às vezes, a paciente tem uma dor muito irradiada próxima ao tumor. A gente não coloca agulha no tumor, mas, às vezes, a gente quer colocar num acuponto que corresponde à melhora da dor. E a gente não pode. Mas por que eles não querem que coloque? Eles têm um medo grande em relação à profundidade da agulha, mesmo a gente dizendo que é milímetros, né? Eles pensam numa metástase, alguma coisa? Não, metástase não. Medo de contaminação mesmo. Acho que mas com agulha contaminar é muito difícil. Eu nunca vi. Você já viu? Eu nunca vi. Mas assim, a gente provou nos trabalhos que a gente não teve contaminação, porque a gente fez durante a quimio. Eu fiquei longe da área tumoral. Sim. Ou seja, eu não coloquei um ponto de G15, nada. Eu coloquei pontos na região de ID, de intestino delgado. Sim. Eu coloquei pontos nas costas, pontos em membros inferiores, para que saísse fora da região da axila e da mama.
porque eles achavam que poderia entendi, comprometer, não é tem uma baixa metástase. imunitária, né? Isso, não para metástase. Metástase não, porque a metástase Entendi. já tem definição na literatura que é uma via própria, né? Uhum. Até a própria drenagem linfática que nós fisioterapeutas fazemos, né? Isso já caiu por terra há muito tempo, assim, drenagem linfática não gera disseminação do câncer, porque a via de multiplicação é própria, lá dentro da célula, né? Se eu mexer aqui, poxa, se eu estou fazendo isso é porque realmente o câncer dela que já está muito avançado para desenvolver qualquer coisa. Agora, o toque, né, dos capilares aqui é impossível gerar. Por falar em contaminação, eu ia em acupunturista antes e às vezes algum fazia e outro não. A utilização do álcool, do algodão com álcool. Nos cães a gente não faz. E eles têm a pele mais suja que a gente. E não tem contaminação. No ser humano está fazendo ainda? A gente usa. Assim, é uma prática ali, a gente sabe que teoricamente poderia ser, né? Ser sem. Aí eu vou falar da sala de parto, vamos sair um pouquinho da oncologia, vamos para gineco, né? Que aí é o que eu falei, na sala de parto as coisas são muito dinâmicas. Mas você fica 15 horas, não tem nada dinâmico. Mas as coisas se movimentam, não é uma pessoa que está parada, deitada na cama, ela está andando, saindo, entra na banheira, sai da banheira, vai pro banheiro, passa mal. E assim, eu não tenho tempo de passar o álcool, porque não dá tempo. Às vezes eu coloco uma agulha e eu venho assim, dentro da minha vivência clínica agora, na sala de parto, saindo um pouquinho desse cenário. Eu saí do processo da finitude, fui pro processo de transformar, né, de trazer o indivíduo pro mundo. É muito rápido e às vezes ela tá vomitando porque ela tomou uma analgesia, às vezes ela tá vomitando porque o bebê realmente tá empurrando o estômago dela e é mecânico. É mecânico, né? Não tem muito então, o que assim, fazer. é mecânico, então vamos tentar melhorar essa mecânica. Não dá para mudá-la de posição. Então eu vou lá e coloco uma agulha. Então, quando eu vou colocar essa agulha, às vezes é tão rápido que não dá tempo. Realmente. O teu trabalho na sala de parto é dar bem-estar para paciente ou também acelerar o parto? O meu trabalho principal é reduzir o tempo do trabalho de parto. Ou seja, acelerar. Acelerar, Isso, tá. E, na verdade, promover uma redução da fadiga também. Porque existe um trabalho dentro da sala de parto, realizado pela equipe de enfermagem, e eu gosto muito das enfermeiras, eu acredito muito no trabalho delas, elas são de extrema competência. Mas nós, fisioterapeutas, somos o profissional do movimento. E o enfermeiro, ele é o braço direito do médico, ele tem que existir no parto. Sempre. Não tem como. Né? Ele é infinito. Nós é que somos o optativo ainda. A gente está em Brasília já com uma lei sendo movimentada, não está sancionada, mas está sendo movimentada para a entrada dos fisioterapeutas na sala de parto. E aí a lei vai ser federal. A gente tem leis estaduais aprovadas. Agora, hoje acabou de aprovar a lei em Ribeirão Preto e capital de São Paulo não tem. Então não é obrigatório. Quem chama é o próprio médico. Quem chama é o próprio médico e o paciente... ou o próprio paciente. Ah, tá. Não é obrigatório. Então, se o paciente chamar, ele que paga. O convênio não paga. O convênio não paga. Esse é o maior problema. O convênio não paga porque não é uma lei. Na cidade do Rio de Janeiro está aprovada a lei estadual. Piauí foi o primeiro estado do Brasil a aprovar fisioterapeuta na sala de parto. Pernambuco também, entre outros aí. Aqui em São Paulo tem várias prefeituras que estão sendo aprovadas aí. Jundiaí, colado aqui da gente Ribeirão Preto um pouco mais afastado foi, e assim vai. Capital não. Estudo que mensura vários. Qual é a porcentagem de diminuição de um tempo? Assim, Vários. A gente coloca que é de 3 a 5 horas que a gente reduz o trabalho de parto. E o que mais a gente levanta como físio agora, não só como acupuntura, porque a acupunturista é um diferencial meu, né? Nos estudos e o projeto de lei não tem nada a ver com a acupuntura. O projeto de lei é para físio, tá? Dentro da físio também eu reduzo aí em 5 horas, na minha avaliação clínica. Certo. E reduzo a fadiga, que foi o que eu falei
para o Sidney. Por quê? Porque aí volto para a enfermagem. Enfermagem é um profissional antiguíssimo, né? Que no parto eles não são só enfermeiros, são obstetrizes, né? Elas são chamadas de obstetrizes, então é um mercado diferente da enfermagem padrão, né? Que é a enfermeira que se formou, né? Que fez graduação. Então, a obstetriz, ela tem uma função fantástica, que é monitorar os sinais vitais, fazer exame de toque vaginal que ela faz e saber todas as oscilações que nós, fisioterapeutas, não temos competência nenhuma para saber. Se ela olha para a barriga da mulher e vê uma mudança do útero, que pode haver uma ruptura, ela identifica isso com o olhar. Isso é a avaliação da enfermeira, né? Só que o que acontece? Há um sucateio no Brasil. Por que eu falo isso? Porque as minhas parceiras, as minhas obstetrizes parceiras sabem disso. Que no final fica lindo para elas e lindo para mim. E o que acontece? Por que esse sucateio? Porque, na verdade, a enfermeira entra para fazer o trabalho da físio. Então, ela não consegue fazer o trabalho dela, que é esse trabalho, que é olhar todos os sinais vitais, que é muito dinâmico e muito rápido, tá? E parece que é pouco, mas não é. E ela fica fazendo exercício que não é da competência dela. Que tipo de exercício? Exercícios de mobilidade do quadril, de agachar, levantar, roda para um lado, roda para o outro. Ah, mas ela aprendeu. Eu sei que ela aprendeu, mas isso não é da competência dela. Mas ela deixa de fazer outra coisa. Ela deixa de fazer o dela. Fazer o que ela tem que fazer. Então, muitas vezes a gente tem quando eu entro na sala de parto, a coisa é fluida. Porque eu faço o meu, ontem estava os 2 obstetras, na verdade 3, eu trabalho com 3, mas não necessariamente os 3 vão, né? Foram porque queriam e tal. Normalmente são 2. Aqui mesmo em São Paulo, a maioria dos médicos entra com 2. Não sei em outros estados, porque é tudo muito complicado, muito... o Brasil é muito fragmentado por estados, né? Eu vou falar de São Paulo porque é onde eu tô. O Brasil são vários países. Vários países, né? Então, assim, na cidade de São Paulo sempre entra 2 médicos, porque tem intercorrências que eles precisam de 4 mãos, vamos colocar 4, porque cada um tem 2. Então, eles precisam de 2. Se tá tudo lindo, tudo bem mas pode acontecer. Então, estávamos em 2 médicos, mais um a mais. 3, né? Porque tem o anestesista. Tem o anestesista, não. Então, o anestesista é sempre do próprio hospital, né? Estou dizendo da equipe de fora. Do hospital sempre, né? O anestesista. Então, tem os 3 obstetras, a obstetriz e eu. Então, somos 5. E o anestesista sempre, claro, né? Sempre que o anestesista porque tá no às vezes hospital. O anestesista, ele vem de fora também. Vem de fora, pode ser um contratado, isso. E aí, se a gente pensar... Então, o que a enfermeira ficou fazendo a avaliação dela, lindamente, tem o tempo todo olhando quanto esse bebê tá oscilando em batimentos cardíacos e quanto o útero está contraindo. Né? Isso pode mudar em 2 segundos. Certo. Se ela está fazendo exercício, ela não está olhando essa mudança. E aí, a paciente especificamente passou mal, vomitou, que é um clássico, que é o que a gente falou, às vezes é mecânico. Eles olharam para mim e brincam. Hoje eles brincam, eu dou risada. Antes eu falava, eles riam. Hoje eles riam, mas eles sabem que é verdade. Fala, põe essa corrente para funcionar. Então, o que a gente fala do TI contra a corrente? Porque o TI contra a corrente faz o fluxo subir, porque normal é esse fluido descer. E não é vomitar. O TI contra a corrente é o vômito. E aí, quando eu falo para eles, eu ponho na corrente, eles falam, pô, mas não é que essa corrente andou? Então, aí eu coloco, põe essa corrente aí, né? E brincam comigo. Então, eu vou lá e coloco a agulha. Então, muitas vezes não dá tempo mesmo de ficar, peraí, deixa eu pegar o álcool. Não, mal dá tempo de eu pegar a minha agulha, né? Então, é um clássico não usar na sala de parto mesmo, sendo tudo aquilo. E quando se fala de parto normal, a gente fala, né? Não tem nada estéril, né? No parto normal. Nada. Porque, assim, tem cocô, vômito. Tudo contaminado. Assim, tá tudo contaminado. Realmente, o único ambiente que vai ser estéril é o cirúrgico, que tem que entrar lá, vai higienizar, colocar o campo, e aí vai pra cesárea. E sim. Agora, o parto normal, não tem porquê, né? É um ambiente extremamente contaminado. Então, ali tudo bem, né? Agora, as oncológicas, a gente tomava esse cuidado, viu, Sidney? De passar o alquinho, porque aí sim, não, é que eu não tinha me tocado, assim, quando você estava falando, imunossupressão deles. Não me veio na cabeça a imunossupressão. Aí sim, aí é complicado. E aí a gente toma cuidado, tem ambiente que a gente tem que pôr luva, não gosto porque a gente perde a sensibilidade, mas às vezes a gente precisa. E a gente precisa da troca de energia também, a luva não deixa trocar energia. É o que você falou, eu não sinto nem se a pele do paciente está quente ou fria, né? Não sei. E o seu trabalho num parto humanizado? Você chegou a já participar de um parto humanizado?
Então, essa palavra humanizada é muito vendida, né? Tudo que a gente faz é humanizado. A primeira palavra que a gente fala de humanizado é a seguinte: humanizar é respeitar o outro, né? É respeitar todas as etapas do parto. Primeira coisa, para o parto ser muito bem gerenciado, né? Dentro desse contexto que eu expliquei, assim, rapidinho, você tem que explicar para sua paciente, para sua mulher ali, ou para o casal, né? Que muitas vezes o marido está junto, como que isso vai acontecer, né? Então, todos os toques, não sou eu que faço toque vaginal no parto. Físio, então fique bem claro, assim, vou dar uma breve, né, da parte ginecológica. Nós colocamos o dedo no canal vaginal, no pré-parto. Porque o que nós fazemos no pré-parto é preparar esse canal vaginal para a saída do bebê. Só que no parto eu sou a única que não põe a mão, embora mexi antes lá atrás. E com uma grande diferença, o médico enfia o dedo todo para avaliar colo, avaliar estruturas, avaliar se o bebê está numa posição adequada, e a obstetriz também. Os dois fazem esse papel. Eu não. Tanto que às vezes a paciente fala, você consegue? Não, nem tenho propriedade, nem quero. Meu trabalho não é esse, né? Então, isso já começa da humanização, explicar cada etapa. O que eu expliquei sobre obstetriz e que nosso trabalho é agregado, isso é humanizar. Não é diminuir ninguém, e é tirar a sobrecarga de um profissional que é de extrema competência, como eu digo. Todo mundo sabe a competência dos enfermeiros. Não existe hospital sem enfermeiro. Não existe. Não né? tem como. Não existe. Então, assim, os enfermeiros são sobrecarregados. Eles atendem muitos leitos no período que eles estão lá. Então, assim, colocar o fisioterapeuta para entrar nesse trabalho, e a lei vai decretar dentro dessa humanização, para você entender, é pré-parto, intraparto, que é o que não existe, e pós-parto. Hoje só existe pré-parto para quem é alto risco, as mulheres estão internadas, e pós-parto para quem tem risco de trombose, pacientes com diagnóstico de trombofilia, tal, risco de doenças trombóticas. Aí a físio é do movimento, que põe para andar, que vai evitar. Porque tem aqueles partos também com... você está dizendo parto domiciliar? Não, eu digo aqueles que você coloca então, numa banheira. Dentro da água. Dentro da água, isso. Isso não caracteriza humanização. Não, tá. Todos os partos normais aqui da cidade de São Paulo, das maternidades, aí digo porque... Ó que interessante até falar, Duca. Dentro da cidade de São Paulo... junto com os obstetras que eu trabalho, eu amo trabalhar com eles, que eles abriram portas não só para mim, mas para todo mundo. Eu fiz o processo de validação de documentos dos acupunturistas no Grupo Santa Joana, aqui em São Paulo. Isso aconteceu em 2020. Então, eu falei qual que eram os documentos que as pessoas tinham que entrar. Porque sabe o que acontecia? Eu entrava como físio, eles mandavam tirar a agulha. E aí, os médicos que trabalham comigo sabiam que eu tinha doutorado, que eles já sabiam quem eu era. E a paciente gritando, e a paciente diminuindo a dor e o sofrimento, e as enfermeiras do hospital, não vou culpá-las, mas por falta de regimentos, mandavam eu tirar. Você não pode fazer isso aqui. Um parto, a paciente começou a gritar, você não vai fazer isso, vai fazer... Você está mandando eu tirar, eu vou ter que tirar. Então, a humanização dessa história da banheira, todos os hospitais aqui da cidade de São Paulo têm banheiras nas salas de parto. O que acontece? A gente tem uma redução de salas de parto normal. Está aumentando. Né? No Grupo Santa Joana, eles têm 6 salas no Promatre. Acho que umas 6 ou 8 também no Santa Joana. E tem um outro hospital deles que é o Santa Maria. Não sei quantas tem no Santa Maria, porque eu nunca entro lá, é difícil. Na maternidade, as duas que a gente mais entra em São Paulo, na Vila Nova está, né, da Rede Dor, são 10 salas. Eles construíram um hospital mais novo, que tem menos de 5 anos, e lá já tem 10 salas. Então, todas as salas de parto normal tem banheira, tem estrutura... E tem isso. E tem os partos domiciliares, mas eu não faço partos domiciliares, nem vou saber de falar. Não, mas assim, na água, a paciente está lá... E o Einstein, né, que tem também banheiro. O Einstein coloca uma banheira, que na verdade é uma piscina, né, redonda para cada paciente. Entendi. Para que essa questão da esterilidade e tudo mais. O paciente leva embora para casa dele a banheira depois. Mas aí tem uma diferença dessa fisioterapia dentro da água.
Não, na hora do parto não há fisioterapia dentro d'água. Se ela tiver o bebê dentro da água, é o médico que atua, o obstetriz. Aqui em São Paulo, acho que o único lugar que autoriza ter bebês dentro da água, interessante sua pergunta, é só a Redditor. Tá. O Santa Joana não pode, o grupo, que são 3 hospitais, e o Einstein também não pode. Eles não autorizam. São protocolos do hospital. Aí é o médico com o paciente. Então, o médico não pode fazer algo que infringe o protocolo do hospital, né? Sim. Com certeza. E cromoterapia, o pessoal tá usando? Porque eles usam na banheira, né? Isso. A minha esposa, ela teve os 2 partos no Santa Cruz. Aquele que era, agora virou só hospital, era maternidade. Era o Santa Catarina. Santa Catarina. Isso. E lá era a maternidade. banheira era com cromoterapia. Isso, tem, todas, tem. A do Einstein aqui não vai ter, que é o que eu te falei, é uma piscina, né? Uma piscina redonda. Aquela redonda, e eles insuflam de acordo com a necessidade da pessoa, porque tem gente que não quer entrar, né? Então, só o Einstein aqui não tem, todos têm. Tem cromoterapia, sim. Cromoterapia, aromoterapia, a gente usa esses recursos para beneficiar aí as mulheres durante o trabalho de parto, né? Para acelerar o parto, seria o vermelho? Eles dizem que é o vermelho. Elas colocam o vermelho. Né? Com o vermelho. Sempre a gente usa o vermelho. Eu lembro que colocaram para minha esposa o vermelho, porque estava demorando um pouco. Acho que foi no primeiro, porque o segundo... O segundo foi mais rápido, né? Porque aí escorrega, né? Eu acho que o terceiro nem chega a se formar, ele já cai. Né? Às vezes não, viu, Sidney? É muito doido. Obstetrícia é uma caixa de surpresas. Tá. Mas a tendência é sempre o segundo ser mais fácil, não é? O mais fácil é só a saída, né? A saída. O problema é que, às vezes, para entrar nesse trabalho de parto leva tanto tempo quanto o primeiro. Sim. Não. Porque, assim, às vezes a mulher acha que com 38 ela já vai estar parindo. Às vezes ela tem que esperar 40 semanas para entrar em trabalho de parto. Mas, com certeza, o fluido da saída, que é o bebê, né? O objetivo de sair daquele estreito do canal é mais rápido. Que até eu falo assim, para quem que é só teve o primeiro filho e tá na segunda gravidez, eu falo, olha, não espera como você esperou o primeiro filho. Quando estourar a bolsa, corre para o hospital. Exatamente. Estourou a bolsa, você vai, pega a tua mala, você faz a mala, você vai, pega trânsito, fica sossegado e tal. O segundo é melhor correr. É melhor correr, exatamente. Eu olhei no seu site que você faz também a questão de fisioterapia pélvica, né? Isso. E aí tem muitas mulheres que num parto depois acaba desenvolvendo incontinência urinária, né? Exatamente. Quais os desafios nessa situação? Olha, são muitos desafios. Boa pergunta. Na parte da fisioterapia pélvica, o que eu venho pegando ultimamente, que aí vou até colocar como desafio, como você falou, olha que interessante. A gente fica olhando só para essa questão do canal vaginal, né? O canal vaginal, o bebê vai sair por ali, mas o problema que agora uma avaliação específica minha, tá? A literatura diz várias coisas, mas tem sempre a especificidade que vai mudando na nossa população. O que eu tô percebendo das mulheres? Que a história das mulheres terem dificuldade para evacuar, para fazer cocô, está gerando mais problemas do que o parto em si. Porque nós falamos como... Então, a gente tem que levantar essa bandeira como fisio da pélvica para as mulheres entenderem. Porque o ato do parto em si, por mais demorado que seja, vai demorar horas. A gestação também é um prejudicador do assoalho pélvico, né? E aí os dois, né? Tanto da questão intestinal quanto da questão vaginal, das duas. Porque o peso do bebê sobre o movimento da mulher o tempo todo vai gerar disfunções, não só urinárias, mas também disfunções de órgãos, né? Que a mulher tem prolapsos, né? Que é a descida dos órgãos. Então, a mulher tem prolapsos, desde prolapsos de questões de cúpula da parte da vagina, ou até mesmo de bexiga e útero, né? Que pode descer. Certo. E isso pode acontecer, Duca, não só com mulheres idosas. E da parte anal, que a gente está percebendo, a constipação grave pode gerar descida de órgãos. Como, por exemplo, descida de um esfíncter externo que estava lá dentro e ele desceu. Né? Interno, desculpa, que desceu. Que veio para o externo. O esfíncter interno desceu para o externo. Ou seja, a mulher classifica aquilo como algo, como uma hemorroida, porque é um clássico, mas não é. Isso é mais do que isso. É realmente o órgão que desceu.
E isso não tem a ver com parto. E na fisioterapia você consegue... A gente consegue fazer com que essa musculatura, de novo, se reestruture e volte. Mas é óbvio que se ela tiver disfunção do músculo, perdeu completamente a força, eu só vou acionar. Ela vai ter que operar e reposicionar, né? Agora, os parceiros, tanto os próctos quanto os ginecos, aliás, os ginecos que são parceiros da fisiopélvica, eles avaliam essas questões coloprocto. Ela não deixa só para o prócto. Porque a mulher não vai em prócto, quem vai é homem, né? Acaba indo com mais frequência. Então, a mulher vai só quando ela está com um problema gravíssimo, ela não está conseguindo ir no banheiro, ela está sangrando, aí ela vai. Quem avalia a mulher é o gineco, então o gineco tem que olhar. O gineco fala, olha, você vai reeducar a musculatura. E só depois disso, hoje o padrão, colocando o que você falou de padrão, o desafio é esse. Hoje não se opera mais as mulheres por disfunção de descida de órgãos. Se vai para fisioterapia, para reposicionar. Para depois você liberar essa mulher para uma possível cirurgia. O problema é que a fisioterapia é cansativa. Do mesmo jeito que ela é para o músculo grande, perna, pé, ela é para a pelve. Então, repete, contrai, relaxa, contrai, relaxa. É tudo... As pessoas cansam, né? Dessa maneira que você falou, não usa equipamento. Usa equipamentos. Usa. Que equipamento usa? A gente usa desde equipamentos mecânicos a equipamentos elétricos, né? Então, a gente usa equipamentos mecânicos que a gente coloca dentro do canal para acionar. Então, para aprender a contrair, se é uma disfunção por dificuldade de contração, pode ser uma disfunção por excesso de contração. Aí eu coloco mais para ela reeducar essa musculatura do contrai e relaxe, tá? E os outros dispositivos de correntes a gente coloca desde superficial, fora, ou no períneo, ou na perna, que a gente usa pontos de acupuntura, que são os pontos do RIM 3 e BP6 que a gente usa para ativar a musculatura da bexiga, né? Do nervo pudendo, ou seja, para fazer com que ela simule, né, essa contração, e a gente tem grandes resultados. E a gente usa dos parasacrais também, na região do sacro, dos forames ali, das bexigas. Tanto bexiga 32, 33, a gente usa pontos de acupuntura superficiais, que na físio a gente usa como físio. Os físios nem sabem desses pontos, mas são os mesmos pontos que a gente usa para acionar essa musculatura. E as que não têm força nenhuma, tem que usar a corrente dentro do canal. E os homens, puxando... É que eu não atendo homens, tá? Não é minha área. Tem minhas colegas que atendem os homens com disfunção por conta da prostatectomia, né? Retirou. E aí elas têm que gerar essa eletroestimulação na região anal, que é a região mais próxima da próstata, onde foi retirada. E aí elas vão fazer... Mas você fala da incontinência urinária. Incontinência urinária ou disfunção erétil causada pela... A disfunção erétil também. Pela própria retirada da próstata. Às vezes ele ficou com a história do câncer zerado, mas tirou a próstata, tirou a irrigação, mudou e tudo mais. Então, pode usar nessa região interna e das mulheres no canal vaginal para promover uma contração se ela não tiver força alguma. Você já atendeu uma mulher trans? Não. Nunca atendi. Nunca atendi. Boa pergunta. Nunca atendi. Tinha até um ambulatório lá na Masto, onde a gente frequentou, mas eu acho que ainda é difícil esse acesso, né, dessa população para chegar para a gente. Né? Tem uma amiga minha, uma médica, que trabalha numa UBS com essa população, mas aí é específico. Ela trabalha até lá no centro, porque aí foca muito onde está a região e tal, né? É uma população que fica um pouco órfã, né, de atendimento, mas eu nunca atendi. Fica um atendimento meio confuso, né? Precisava ser mais direcionado. Tudo explicar onde você vai, né? Exatamente, com certeza. Essa população tem dificuldade para usar o banheiro. Para usar o banheiro. Então, você imagina para ir no médico, né? Com certeza. Então, complica. Tinha que ser mais observada. Exatamente, né? tinha sim. Mas assim, por exemplo, um homem trans, uma mulher que fez a como é que fala? Um homem trans, uma mulher que fez a transição. Eu ia falar transformação, transição para homem. Você já chegou a atender também? Também não, nunca atendi, nunca aconteceu. Mas provavelmente para você vai aparecer algum dia. Sim, agora eu acho que cada vez mais, porque falando sobre o que nós, né, fisioterapeutas,
pélvicos trabalhamos e de que forma isso funciona, eu acho que há uma tendência, né, dessas pessoas. Porque, no final, é o que a gente falou, ter descida de órgãos, perder xixi, a parte intestinal, né, muito mais, a gente tem muito mais constipação do que perda fecal, tá? Certo. Então, assim, a gente não fala muito em saúde feminina sobre perda fecal, a não ser para aquelas pessoas que fizeram retirada, né? Aí é que tirou, que está com colostomia, também é uma área que eu não trabalho porque é muito específica. Então, certo. tem colegas minhas que só trabalham com disfunção coloprocta aí com bolsa e tudo mais. Então, assim, a área da gineco, da gente da físio, ficou muito fragmentada, né? Eu trabalho com mama. Medicina chinesa eu faço em toda a população, desde, né, desde crianças, como a gente falou, não oncológicas, tenho minhas amigas da onco, mas até os adultos, e trabalho com mulheres com disfunções, desde uma questão de adolescência, uma fase madura, vida sexual ali, disfunções sexuais também, a físio trabalha, com dores, né? Essas mesmas relações que a gente falou de relaxamento ou tensão, pode gerar dores no canal. E às vezes essa mulher vive com uma dor e acha que isso é normal, e às vezes isso não é normal. Às vezes não. Não é normal. Não é normal perder xixi, não é normal ser constipada, não é normal ter dor na relação. Esse acho que é o grande trabalho da fisioterapia pélvica, né? Esses 3 braços. Então, isso envolve qualquer época e qualquer paciente, quando a gente fala de oncologia também. Porque os tratamentos oncológicos, eles são causadores de disfunções sexuais. Certo. Eles promovem secura na região vaginal. Porque ele baixa o hormônio da mulher, ele menopausa induzida por uma droga, não só a químio, depois a droga que eles estão tomando por 10 anos. Mulheres, homens, tudo, né? Então, assim, ele vai ter reações desse efeito hormonal reduzido. Certo. E os ginecos, de novo, que são bem atualizados, ou até mastos, que são ginecos também, mas acabam trabalhando só com mama, né? Falam, ó, você tem que ir para fisiopélvica, porque isso é uma disfunção. Não dá para você mandar a paciente fazer as coisas sozinha, ela não tem competência para isso. Né? Não tem conhecimento, né? Não tem como fazer. O câncer ginecológico, que é o câncer de colo de útero mais famoso, é um câncer que gera disfunção lá dentro, porque ele faz uma radioterapia dentro do canal. Certo. Então, se ele faz uma radioterapia, e a radioterapia, como nos animais, tem captação por moléculas de água, ela resseca a mucosa. E aí, ela tem que fazer alguma coisa. E não adianta você falar para ela, passa lubrificante e acabou. Não é isso. Ela diminui o estreito do canal. Né? Ela não consegue... Vai ter dor. E ela não vai conseguir... Mesmo que ela não tenha uma vida sexual, ela não vai conseguir fazer o exame ginecológico. Mas ela teve câncer. Mas ela tem que ser examinada. Ela precisa examinar para possíveis possibilidades futuras. As estruturas conservaram ali. Ela tem o canal vaginal. Ela precisa ser olhada. E se ela tem uma mucosa ressecada, ela não consegue que isso abra. Então, é muito grave, é muito além do câncer, né? Por isso que a gente falou, é tratar as pessoas olhando para um todo, é muito além de câncer. Né? A gente tem que olhar para a mulher e falar, poxa, você merece esse cuidado. Eu tive uma paciente de câncer de pâncreas, outra, que ela veio para mim por uma disfunção urinária. E ela falou, poxa, se eu soubesse que aquela minha constipação, uma senhora de 70 anos, que aquela minha constipação que eu tinha lá 40 anos atrás ia gerar isso aqui. Eu tinha ido atrás. E eu tinha ido atrás. A mulher chorando. Eu falei, poxa, mas a gente nem existe, porque a gente tem 50 anos, né? Então, assim, a pélvica tem 15 anos de reconhecimento. Eu ia te perguntar, há 40 anos ela ia ter o tratamento? A gente tem reconhecimento, a gente tem como físio ortopédico, respiratório, né? E é o nosso clássico aí que todo mundo conhece da físio, né? Agora, saúde da mulher, as primatas da saúde da mulher têm 20 anos e não de reconhecimento. 20 anos que elas iniciaram isso. Peraí, deixa eu fazer isso, né? Tem uma colega aqui de São Paulo, a Cláudia Oliveira, que é de Santos. Ela fez mestrado e doutorado na USP. Mas as que levantaram a bandeira, ninguém falava disso, né? Em relação à menopausa, a acupuntura, ela ajuda nos efeitos? Muito! E os efeitos dos fogachos, né? E essa parte de secura, e o bem-estar, e o sono da mulher, e a irritabilidade. A mulher tem muita irritação, né, na menopausa. E aí vai todos aqueles fatores do estresse que a gente falou, né?
Os estudos mostram que a acupuntura tem mais efeitos que as drogas que eles prescrevem, que muitas vezes Com certeza. é a venlafaxina, né? A droga de ansiedade, Sim. para reduzir efeitos fogachos. Uhum. E é muito difícil os médicos que não entendem isso. Eles vão indicando medicação para paciente. Se é uma paciente menopausada regular, ok. Agora, uma paciente oncológica que já faz uso de drogas, você vai dar mais uma droga para ela. Sim. Aí depois tem que dar uma droga para tirar os efeitos da droga Que ele dá. deu. Né? Então, Hoje assim, mesmo eu poxa. estava conversando com uma cliente, ela começou Podia, a contar né? o que aconteceu com o cachorro, porque deu isso, aí começou a vomitar, deu isso, aí deu tal. Ela falou uns 5 medicamentos por causa do primeiro. Nossa. Eu falei, calma, não é bem assim, vamos parar, vamos fazer do começo, vamos começar de Exatamente. novo, porque, pelo amor de Deus, aí você Exato. dá um medicamento, o cachorro vomita, aí você dá para vomitar, ele para de comer, aí você dá um medicamento para ele comer, E gato? né? Pelo amor de... Eu tenho gato. Pelo amor de Deus. Eu vou falar uma brincadeira que eu fazia quando eu tinha clínica. Eu falava assim, quando eu prescrevo um medicamento para gato, eu olho para cima e falo, obrigado Deus por não ser meu. Meu Porque veterinário também, ele é dá amigo do meu medicamento. marido, ele vai lá em casa. Ai, pelo amor de Deus. Fala, Renato, a gente chama até de Renatão, tanto o nosso amigo, né? O veterinário. Fala, Renatão, pelo amor de Deus, Renatão, que tortura dar um remédio para esse gato, gente. Aí come e vomita. Ai, que Depois calma. procura na internet, é dar um comprimido para gato, é um texto. Tem 2 finais, tá? Um final que é triste, que você afoga o gato na privada, e outro final que você vai parar no hospital. De qualquer jeito ele não vai tomar. Não. E assim, o meu gato, ele tem um reflexo. O Renatão fala, pelo amor, fica preocupado. Eu falei, Renatão, esse gato vomita por tudo. Ele não pode sentir um cheiro que meu gato vomita. Cheiro. Acupuntura nele. Eu faço acupuntura então. nele, faço com o mocho, ele fica paradinho. Eu faço. Esses dias ele tava com um problema, o clássico do gato, problema renal, né? Nossa. Aí o Renatão, você vai fazer? Eu falei, eu vou, o gato é meu, eu vou lá, vou fazendo uns pontinhos lá e tal. Ele fica quietinho. Claro. Tomou Tô os pegando remédios, muito melhorou. gato idoso, mas muito idoso, 20 e poucos anos. Nossa senhora, porque o gato vive muito, E é né? e é tudo problema renal. Não tem, ortopédico esquece, em gato esquece, né? É renal. Mas assim, eles estão... Porque gato antigamente vivia 18 anos, com sorte. Né? Com sorte. Agora você pega gato com 22 anos, Não, meu 23. com 9 tá ótimo. Parece um jovem, vai cara. longe, Parece vai que tem 3, 4 anos. Corre, pula, Não, faz vai tudo. longe, pode ter certeza que O vai meu vai longe. viver muito. Vai longe mesmo. Bacana. Eu vou te fazer 3 perguntas e a última eu vou te colocar numa... Ixi, Não, pronto. na saia justa. Eu vou querer saber a tua resposta. E assim, uma resposta rápida. Tá. Me fala... bom, primeiro, um desejo. Desejo? É. Meu atual? Olha, um desejo meu atual, então eu vou abrir pro universo, vai que me ajuda, né? Então, um desejo meu, depois da gente ter consolidado tudo que a gente fez como profissional. Primeiro, realizei meu sonho, sou mãe, consegui meu mestrado e meu doutorado, tenho 42 anos, né? Não tenho problema nenhum de falar a minha idade. Então, assim, isso já foi, né? Tica que isso já passou. Né, eu acho que é levar nosso conhecimento, ou estar agora no meu desejo. Eu falei para a Carmen que o nosso desejo é ir para a China, né, levar essas práticas, porque a gente sabe que eles fazem lá. Então, talvez seria esse. O resto, assim, te juro, você acredita que viajar para o mundo, que eu acho que é bom. Depois que eu estudei muito, cansei de fazer um monte de coisa. Então, quero conhecer vários países, conhecer a cultura. Eu acho que seria isso, tá bom, né? Tá acho bom. que já tá bem bom. E o futuro? O futuro tá difícil, né? O futuro tá difícil porque eu acho que atualmente todo mundo tá um pouco desgastado profissionalmente, né? Eu acho que estudamos muito, né? Todos os profissionais da área da saúde de forma geral, e a gente queria uma remuneração melhor, uma vida melhor. Enfim, eu espero que as plantas semeadas, que eu falei todas aqui, né? Saúde da mulher de forma geral, seja melhor daqui a uns anos. Eu acho que esse é meu desejo para o futuro, né? Que a gente colha uma saúde, principalmente tudo que eu falei das mulheres aí, tudo. Desde oncologia, saúde feminina, melhor.
E eu acho que meu maior desejo aí, junto agora com os dois, né, futuro, é redução do sofrimento humano. Eu acho que com as práticas a gente tem isso. Se a gente conseguir que um pouquinho da população reduza, eu estou feliz. Agora a pergunta saia justa. Saia justa? O que você tem para falar para aquelas pessoas que falam a acupuntura não funciona? Então, olha, tem muitas coisas, né? Primeiro, por ter desenvolvido isso dentro de um ambiente hospitalar ali e médico, né? Primeiro, provei por A mais B que, mesmo sendo um trabalho que não evidenciou um grupo mais ou menos, eu consegui começar e terminar dizendo que as mulheres tiveram menos efeitos colaterais. Então, eu sempre levo que a ciência, apesar deles não acreditarem muito nos estudos chineses, né? Os brasileiros têm um pouco de preconceito, né? Nos estudos chineses. Nós, brasileiros, estamos fazendo estudos aqui no Brasil com a medicina chinesa. E mais uma resposta para responder isso, assim, né? A acupuntura não funciona. Eu preciso, né? E falo muito para os alunos, eu preciso que as pessoas saiam do achismo. Eu preciso que as pessoas estudem e elas consigam responder para a equipe médica que no Ti contra a corrente não é só Ti contra a corrente, né? É mudança de hormônios, de fluxo de sangue, de saliva, de fluidos corporais, e que isso se faz sem o uso de nenhuma droga, né? Não tem como... a gente tem guidelines mundiais falando sobre náuseas e vômitos. Isso não dá para negar mais. Isso já não dá para voltar. Ontem eu estava falando, não dá mais. Deveria ser obrigado os hospitais. Isso é uma pretensão minha. Deveria ser obrigado a existir um acupunturista dentro de um centro cirúrgico e dentro de um ambiente hospitalar, como a gente falou, obstétrico. Porque centro cirúrgico, todos pós-anestésicos. Eu, Roberta, fiz 3 cirurgias, né? Uma delas a cesárea e outras 2 cirurgias, não foram estéticas, foram cirurgias necessárias. Vomitei horrores. Não era acupunturista. Poderia ter reduzido aquela minha hiperemese se eu colocasse uma agulha. Com poucas agulhas resolveria. Então, assim, respondendo a isso, não, as pessoas têm que sair do achismo e procurar a ciência de verdade. Nunca falaram na minha cara isso, né? Eu já ouvi na televisão, já vi... Agora estão atacando a homeopatia, né? Cada hora é uma coisa. Mas sabe o que eu responderia? Eu não vou te convencer. Eu responderia para a pessoa, não vou te convencer. Você vai achar isso até o dia que você precisar da acupuntura. É uma boa, Sidney. Você me deu uma resposta boa. Porque assim... Tem até um colega da Físio, que é um cara de pesquisa, que ele falou isso. Todos esses estudos aqui não tem valor algum. Não adianta nada. Os estudos não têm valor algum. Porque são estudos pequenos, com amostras que podem ser... não são homogêneas. E ele estava lendo o que você falou. Eu não quero convencer essa pessoa, porque assim... eu sou científica, eu estudei para isso, né? Eu usei as agulhas em prol de um benefício. O que eu fiz não foi placebo. As pessoas começaram e terminaram igual. Para estatística, isso deu 0, porque, na verdade, o instrumento que eu usei para avaliar é que eu deveria ter pensado em outro. Mas, depois que o estudo está pronto, não dá para mudar. Então, assim, a sensibilidade começou com 0 de alteração e terminou com 0. Qual é a possibilidade disso com uma quimioterapia? É nula. Todo paciente que começa a quimio tem efeito colateral. E ele começou e terminou igual, sem efeitos. Então, isso é um grande trunfo para nós, profissionais da MTC. Agora, se quem está de fora não consegue entender que a redução do sofrimento humano, ela tem muito valor, então não dá, né, para discutir. Mas sabe onde eu me baseei nessa resposta? Naquela coisa que o pessoal fala, todo mundo é ateu até o avião começar a cair. É verdade. Né? Aí você começa a rezar, né? Nossa, aí Deus existe, me salva, por favor. É meio assim. Outra coisa, aonde que o pessoal encontra esse teu livro? Eu vou falar mais uma vez o nome, mostrar para o pessoal, Movimentando o Ti na Oncologia por meio da medicina tradicional chinesa. Isso. Onde que encontra esse livro? Encontra, esse livro tá na Amazon também, esse livro tá na editora Inserir. Tá? Editora Inserir, tá. Isso. Pena que na editora Vilés. Eu vi, eu falei, e tá na editora Inserir. Então, consegue encontrar aí
diretamente procurando nas redes, tá bom? Roberta, você quer deixar teus contatos para o pessoal? Então vamos lá. Meu contato é doutora Roberta, DRA, robertaluz.com.br. Tem meu contato desde o meu consultório, meu contato no meu WhatsApp, tá? E o meu Instagram também, né? Doutora Roberta Luz, DRA, roberta.luz, tá? E tem nossa página, né? Que a gente trabalha junto aqui, eu e a Carmen, que é o Projeto Oncopuntura, que é onde a gente desenvolve trabalhos aí nas práticas, na parte oncológica. Bacana. Na verdade, a gente está terminando um pouquinho antes, porque você disse que tem um paciente, né? Tem que ver. Mas você já está convidada para outro podcast aqui, porque tem muita coisa ainda para conversar. Tem bastante coisa para conversar. Eu queria agradecer bastante a tua presença. Eu sei que teu tempo é bem curto, né? E você conseguiu um tempinho pra gente aqui. Queria agradecer bastante você estar aqui com a gente. Obrigada pelo papo, né? Como disse o Duca, papo agradável, confortável de poder falar e explanar uma área que eu realmente gosto muito, sou apaixonada. Sou uma fisioterapeuta apaixonada e eu digo que não existe Roberta fisioterapeuta, existe Roberta fisioterapeuta acupunturista, quase um yin yang junto, né? Faço as duas coisas e tenho o prazer de levar isso para todo mundo. Obrigada mesmo, obrigada. Obrigado. Duca, obrigado. Eu que agradeço, foi muito bacana essa participação e acho que deu para esclarecer para... Temos bastante coisa, bastante coisa. E se você tem alguma dúvida, lembra, coloca aqui que a gente vai perturbar ela, tá? A gente vai, tal pessoa perguntou tal coisa, a gente tem que responder. Então coloca aqui no comentário ou comente alguma coisa. Aconteceu com você, você já passou por acupuntura, seja no parto, em qualquer outra situação, coloca aqui pra gente saber. Tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, Duca. Eu sou o Sidney Piesco e com isso a gente foi.